No tutorial anterior, eu apresentei como implementar um formulário cadastrar com o checkbox. Também apresentei como implementar o listar. Eu peguei como base o tutorial anterior e neste será implementado o editar com checkbox. Por exemplo, eu selecionei vidro e ar. Clico em editar, vidro e ar está selecionado. Eu retiro a seleção de ambos e seleciono somente freio ABS. Era 1, 2, 3, 4, agora eu coloco 6. 1, 2, 3, 6. Clico em salvar, agora temos o 6 no final e salvou no banco de dados que o veículo somente tem o freio ABS. Os outros dois que eu deixei sem selecionar, ele salvou corretamente. Agora, caso eu selecione ar-condicionado, agora vai ter esses dois acessórios, ar e freio ABS. Portanto, nesse tutorial será implementado este formulário editar com o checkbox. Para começar, eu pego o código-fonte do tutorial anterior, então eu já tenho o código-fonte, incluindo o backup do banco de dados, então eu preciso restaurar o banco de dados e também acessar no navegador localhost, porque eu estou utilizando o servidor local, em seguida o diretório Selk. Servidor local, o AMP Server, então será utilizado o servidor AMP Server, navegador Google Chrome e o editor NetBeans. Startei o servidor, também abro o NetBeans. Abrindo o NetBeans, eu abri o projeto Selk, que está dentro desse diretório Selk. Conforme citei, preciso restaurar o banco de dados. Eu já acessei o localhost, em seguida o diretório Selk. Não listou nenhum registro, porque eu ainda não importei o banco de dados, eu só tenho a base de dados, mas eu preciso importar. Então, escolher, colo o endereço na parte superior, o endereço que eu havia copiado, sendo esse endereço onde está o backup do banco de dados, o AMP Server, em seguida o diretório Selk. Tem o backup do banco de dados, a extensão SQL, importar, portanto, executar para importar o banco de dados, importou com sucesso, atualizo e tenho os dois carros cadastrados. Eu tenho o cadastrar e o listar, mas agora eu quero implementar o editar, a função desse tutorial. Para isso, venho no arquivo index e no arquivo index, após cada registro, eu acrescento um link editar. Após cada registro, antes do HR, eu coloco primeiro uma quebra de linha, só para ficar mais organizado. Em seguida, dou um eco, quero criar um link, utilizo a tag href para qual local que eu quero redirecionar a palavra editar que vai ser apresentada para o usuário. Finalizo a tag e coloco uma quebra de linha. Vamos ver como que vai ficar atualmente. Atualizo e temos um erro no meu eco. Eu coloquei o eco, coloquei ponto e não dois pontos. Agora sim, vamos ver o resultado. Eu tenho editar e esse editar não está redirecionando para nenhum local, então eu quero redirecionar para a página editar.php, confirmar, passo o mouse e observe no final, no rodapé, editar PHP. Posso criar esta página, pego como base o index, Ctrl+C, Ctrl+V, altero o nome para editar, abro o arquivo, deixo a conexão, não é listar, agora refere-se ao editar, deixo o menu, ao invés de ser carro, vai ser editar carro, e o restante internamente eu apago tudo, não deixo mais nada. Desta forma, só tem este conteúdo que vocês estão vendo. Vamos ver? Caso eu clique no editar aqui para abrir, carregou a página editar e também o título editar. Então, é neste local que eu quero implementar. Mas como que eu vou saber qual carro eu quero editar? Então, quando eu clicar no listar, por exemplo, quero editar o carro ID 2, quando eu clicar aqui, eu envio como parâmetro este 2. Caso eu queira editar 1, eu envio aqui no editar como parâmetro o valor 1. Coloco ponto de interrogação, em seguida uma variável ID vai receber o valor que está vindo do banco de dados na coluna ID.
em função de ter dado extract aqui acima, posso utilizar o nome da coluna como uma variável. Vamos ver, atualizo, passo o mouse, observe no rodapé que ele está enviando no final a variável ID está recebendo o valor 2, em seguida agora valor 1, e este valor eu quero receber no editar. Cliquei no editar, observe na URL, então está vindo pela URL, eu posso receber no arquivo editar. E para receber, eu utilizo o filter underline input. Eu quero receber os dados que vêm através do método get, porque vem pela URL. Qual é o nome da variável? O nome da variável que eu atribuí, ID, sendo esta variável, ela tem o nome de ID, posso atribuir ID e eu quero forçar para que seja um inteiro. Filter underline sanitize, number int, refere-se a um inteiro e atribuo para uma variável ID. Posso dar um eco só para ter certeza que eu estou recebendo corretamente, eco em seguida valor, a variável, uma quebra de linha e em seguida ponto e vírgula. Vamos ver o que ocorre, atualizo, valor 2, significa que eu estou recebendo corretamente. Inclusive eu posso verificar se a variável ID for diferente de vazia ou for vazia, empty, a variável ID seja vazia, então eu quero fazer o redirecionamento. Primeiro, eu utilizo a variável global aqui acima. Eu inicio a variável global session underline start para iniciar a sessão. Depois que eu iniciei a sessão, eu posso utilizar cifrão underline session, uma sessão com o nome MSG. Sessão é uma variável global que eu posso recuperar em qualquer local do projeto enquanto ela estiver ativa. E retorno uma mensagem de erro. Ao invés de eu retornar uma simples mensagem de erro, eu começo um P de parágrafo, finalizo esse P de parágrafo, internamente eu coloco a frase erro, houve um erro. Qual erro? Quer dizer carro não encontrado, porque ele não está enviando o ID pela URL. Inclusive, se você quiser, você pode colocar selecione um carro. Eu coloquei carro não encontrado e dentro desse P de parágrafo utilizo um CSS inline, style vai ser color, porque eu quero trabalhar com a cor, vai ser o vermelho, hashtag F00, referente ao vermelho, aspas simples para finalizar. Ok, já tenho a mensagem e posso fazer o redirecionamento. Faço o redirecionamento, location L maiúsculo, eu quero redirecionar para a página index.php. Para não dar erro, caso você utilize uma hospedagem limitada, você pode colocar o b underline start para limpar o buffer e não dar o erro em relação ao redirecionamento. Posso imprimir agora o valor desta variável global no arquivo index, mas para poder utilizar sessão, eu preciso iniciar a mesma. Após ter iniciado, posso utilizar. Dentro do PHP, verifico se e set, se existir essa variável global, acessa este hífen, imprime o valor da variável global e já destrói o valor da variável global para não imprimir novamente. Vamos ver se vai funcionar agora em relação ao redirecionamento. Não envie o ID, apago, vamos ver, erro, carro não encontrado, porque não tinha enviado o ID. Quando eu envio o ID, ok, acessa este hífen corretamente. Agora eu preciso pesquisar os dados, então eu já coloco aqui um comentário, pesquisar os dados do carro no banco de dados. Sempre coloque o comentário para você saber para que serve cada instrução. Eu quero pesquisar, então select, posso pesquisar no banco de dados, porque eu já incluí a conexão. Selecione a coluna ID, vamos ver quais são as colunas que eu preciso pesquisar no banco de dados. São todas as colunas. ID, depois do ID, vai ter a placa, vidro elétrico, inclusive o ID eu nem preciso, porque o ID ele vem pela URL, não é necessário. E freio ABS. Seleciono essas colunas from, palavra reservada, da qual tabela? Dessa tabela
carros e somente selecione onde a coluna ID deve ter o mesmo valor que vem pela URL. ID é um inteiro, estou forçando para que seja um inteiro, então não preciso colocar aspas simples, eu simplesmente coloco diretamente o valor. E também eu coloco limit 1, no máximo um registro. E atribuo esta query para uma variável query carro, porque é um único carro, e preciso agora executar esta query. Para executar, eu primeiro preciso preparar, então vai ser cifrão-con, pego a conexão e em seguida a palavra prepare para preparar a query que está dentro desta variável. Depois que eu preparar, eu atribuo para uma variável result underline carro e posso executar esta query. Pego a variável result carro e para executar utilizo o execute, é uma função, não esquecer de abrir e fechar o parênteses, e posso verificar se conseguiu encontrar no banco de dados. Em seguida, coloco verificar se conseguiu encontrar o registro no BD, no banco de dados. Caso ele não tenha encontrado, ele vai acessar o else. Caso ele tenha encontrado, então utilizo o result carro, e em seguida eu conto a quantidade de linha, count, o C é maiúsculo, é uma função, não esquecer de abrir e fechar parênteses. Caso seja diferente de 0, significa que encontrou algum registro no banco de dados. Caso não seja diferente de 0, não encontrou, vamos ter a mensagem de erro e também vai fazer o redirecionamento. Quando ele encontrar, então eu posso ler o valor, atribuo em linha carro. Para ler, eu quero ler o valor que está em result carro. Para ler, eu utilizo o fetch. Eu estou utilizando o PDO, então PDO, refere-se ao fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna. Posso dar um var dump só para ver se realmente eu estou recebendo. E também dou um extract para imprimir através do nome da coluna. Eu dou um extract em linha carro. Vamos ver se realmente vai funcionar. Primeiro eu verifico quando não existe. Ao invés de eu colocar 2, eu coloco 20. Existe o carro 20? Não, não existe o registro carro 20. O que ocorreu? Erro, carro não encontrado. Venho neste, ele encontrou o carro 2, retornou o ID, a placa, vidro, ar-condicionado e freio ABS. Está retornando corretamente os valores. Encontrando o registro, eu preciso implementar o formulário. Para implementar o formulário, utilizo a tag form, abro a tag form, finalizo a mesma, atribuo um nome para este campo, name, update car. Caso você queira validar através do JavaScript, você pode utilizar este name. Qual método que será utilizado? Método post. E para qual página que será enviado os dados? Para a mesma página. Em seguida, vamos ter o formulário. Em relação ao formulário, eu posso pegar do cadastrar, só para agilizar. Vocês já acompanharam a aula anterior, vocês sabem como implementar o formulário, sendo este formulário, este campo, copio do cadastrar e colo no editar. Eu tenho o campo placa, em seguida para o usuário poder selecionar vidro, checkbox, ar, em seguida freio, e o botão agora não é add car, refere-se ao update car, e também não é cadastrar, refere-se ao salvar o texto que será apresentado no botão. Vamos ver como que vai ficar. Ok, já temos placa. No entanto, ele não manteve os valores. Não manteve a placa, não manteve selecionado o vidro e o freio ABS. Ele deve manter desta forma. O número da placa e esses dois selecionados. O ar-condicionado ele não pode selecionar porque está com o valor 2. Então é isso que eu quero implementar agora. Atualizo para ele manter vazio. Eu primeiro começo com o campo placa. Em relação ao campo placa, eu acrescento value, utilizo o atributo value, abro o PHP, em seguida já finalizo o PHP. Internamente eu verifico se e set
Se existir, quem existir, o valor que veio do banco de dados, então está em linha carro, eu quero a posição que refere-se à placa. Em função de eu ter colocado extract aqui acima, poderia colocar simplesmente desta forma, só placa. Mas eu vou deixar assim, linha placa, e esse extract no momento eu comento. Não utilizo, pelo menos agora. Se e set, se existir essa posição que veio do banco de dados, acessa o if. Ao acessar o if, eu quero imprimir o valor, então este valor, coloco echo e posso imprimir o valor. Se eu der um Alt Shift F, ele vai indentar o código, vai ficar desta forma. Vamos ver o resultado, se vai manter o valor placa. Correto, ABC1234. Manteve a placa. Agora eu preciso fazer em relação ao campo do tipo checkbox. Eu não vou implementar diretamente aqui no campo. Por quê? Para manter pré-selecionado, eu implemento o seguinte. Eu só coloco a palavra, esta palavra, para deixar pré-selecionado. Vamos ver, quando eu coloco esta palavra, eu coloquei no vidro elétrico. Confirmar, está pré-selecionado. E para deixar pré-selecionado, somente vai ser pré-selecionado quando vier do banco de dados com o valor 1. Eu faço o seguinte, ao invés de eu implementar aqui, para não ficar muito longo este input, neste caso será implementado fora, mas você também pode implementar diretamente. Caso você tenha visto em algum tutorial que eu implementei diretamente internamente aqui, você já sabe que pode implementar diretamente aqui ou fora. Atualmente eu prefiro fora. Se e set, se existir, se farão linha, carro, sendo a posição, sendo o nome da coluna, vidro elétrico no banco de dados, se e set, se existir esta posição, e também acrescento AND, porque eu não estou colocando diretamente aqui, porque observe, na parte superior eu só coloquei uma condição, aqui não, aqui eu preciso verificar e set, e mais este AND precisa ser verdadeiro. O linha carro vidro elétrico, quando for 1, então acessa este if. Ao acessar este if, eu indico que uma variável com o nome de selecionado vai receber o valor. Qual valor? Este valor, para deixar pré-selecionado. Caso não venha 1, então eu acrescento else. Caso não venha, o selecionado vai receber vazio. E agora eu posso imprimir o selecionado aqui. Abro o PHP, finalizo o PHP e dou um eco simplesmente na variável. Vamos ver se ele vai deixar pré-selecionado o primeiro. Manteve pré-selecionado. Agora o segundo ele não pode manter pré-selecionado. Eu seleciono, posso selecionar, mas ele não deve manter. Vamos ver, eu pego este if só para agilizar e venho no segundo campo relacionado ao ar-condicionado. Copio, nome da coluna, no banco de dados deve ter o valor 1. Caso tenha valor 1, deixa pré-selecionado. Se não, não selecione. Então, eu posso imprimir agora esta variável neste local. Ele pode imprimir o selecionado ou não selecionado. Vamos ver, atualizar, não está imprimindo selecionado. Por quê? Valor 2. Não acessou este if, ele existe o valor. Existe valor? Sim, existe o valor. No entanto, ar-condicionado é igual a 1? Não, não é igual a 1. Aqui está vindo 2 do banco de dados. Não acessou este if, acessou else, a palavra, a variável selecionado está vazia. Não estou indicando que ele deve deixar pré-selecionado. Vamos agora para o terceiro campo. No banco de dados está freio ABS. Altero para freio ABS. Está vindo do banco de dados 1? Sim, está vindo 1. Vai deixar pré-selecionado. Copio este eco, colo depois do valor. Vamos ver se ele vai manter pré-selecionado. Manteve pré-selecionado. Manteve os dois, vidro elétrico 1, freio ABS 1. Venho outro, eu estou no registro 2, venho no registro 1.
vidro e ar-condicionado. Vamos ver? Vidro e ar-condicionado. Freio ABS não está pré-selecionado. Desta forma, eu já tenho implementado o formulário. Preciso receber os dados deste formulário. Eu recebo os dados neste local. Posso receber aqui ou posso receber já internamente. Eu prefiro receber internamente antes do formulário neste local. Abro o PHP, já finalizo o PHP. Para receber os dados, utilizo filter underline input array. Para receber todos os dados, eu vou receber através do método filter, não é filter, é input post. Por que input post? Eu estou indicando qual método? Método post. O formulário envia os dados através do método post e eu recebo através do método post. Indico que eu quero receber tudo com uma string filter default. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável dados. Posso dar um var_dump para ver se realmente eu estou recebendo. var_dump dados, confirmar. Primeiro eu atualizo, está vazio, eu apago o ar-condicionado, seleciono freio ABS. Cliquei, OK. Na parte superior era vidro elétrico e ar-condicionado, agora é vidro elétrico e freio ABS que tem o valor 1. Mas observem que ele não manteve o freio ABS. Eu havia selecionado o freio ABS, ele deveria manter neste formato. Então, eu já vou implementar essa parte para manter os dados. Eu acrescento mais um if aqui na parte superior e nesse vai ser o else if. Eu quero verificar dados, então eu altero para dados, caso exista, ele vai imprimir o que o usuário selecionou. Pego este else if, este if mais o else, venho para o segundo, não, no segundo é diferente, então aqui é diferente, é else if, e neste else if eu quero verificar se existe o valor que vem do formulário. Existindo o valor que vem do formulário, que está na variável se foram dados, e também o valor deve ser igual a 1. Se for igual a 1, deve deixar pré-selecionado. Colo e o else eu puxo para cá. Vamos ver se vai funcionar em relação ao vidro elétrico. Vidro elétrico, deixo pré-selecionado, clico em salvar, vamos ver, manteve vidro elétrico. Eu retiro a seleção, clico em salvar, ele manteve pré-selecionado o vidro elétrico, mas ele não deveria manter o vidro elétrico. Por quê? Eu devo fazer o inverso aqui. Este if é para a parte superior, é para cá, o if, e aqui é else if. É só inverter os valores. Primeiro eu verifico se vem do formulário. Se veio do formulário, deixa pré-selecionado e nem acessa este else if. Vamos ver se vai funcionar. Atualizo, deixo desmarcado, clico em salvar. E por que ele sempre mantém pré-selecionado? Vidro elétrico tem 1, vem do banco de dados 1. Quando o usuário clicou para salvar, ele deixou desmarcado essa parte. Ao deixar, não veio o valor do formulário. Não vindo o valor, quando ele acessa o formulário, ele não utiliza os dados que vieram do formulário para manter os dados no formulário. Ele verifica ou utiliza o que veio do banco de dados. Por isso que ele sempre deixa pré-selecionado. Eu preciso fazer o seguinte. Primeiro, verificar se o usuário clicou no botão. Primeiro, pego a variável dados e em seguida a posição. O pecar, caso exista esta posição, para verificar, eu primeiro verifico se for diferente de vazia, aí sim eu acesso este if, e neste if eu verifico se e set, se não existir, então estou negando, ponto de exclamação para negar. Se não existir a posição se foram dados, e em seguida eu quero a posição vidro elétrico. Caso não venha o valor do formulário vidro elétrico, atribua o valor para dados vidro elétrico 2, porque o usuário deixou desmarcado, não selecionou. Vamos ver.
atualmente está marcado porque veio do banco de dados. Eu retiro a marcação, clico em salvar, vamos ver, deixou ainda pré-selecionado, mas por que ainda manteve pré-selecionado? Neste hífen, vamos ver no nosso hífen, no hífen do formulário eu somente verifico quando for 1. Agora, quando for 2, eu não estou acrescentando, então, ao invés dele cair aqui, ele não caiu, porque vidro elétrico é diferente de 1. O usuário não deixou pré-selecionado. Ele já acessou direto para verificar do banco de dados. Eu preciso acrescentar mais um else hífen, agora referente ao valor 2. Então, se existir o valor que veio do formulário e seja igual a 2, então ele não pode imprimir pré-selecionado. Vamos ver o que vai ocorrer. Eu atualizo, em seguida retiro a marcação, clico em salvar. Opa, agora deixou desmarcado. Era isso que eu queria. Se eu der um var dump em dados aqui abaixo, depois deste if, só para vocês verem, dou um var dump, continuar como estava, clico em salvar. Observem que quando o usuário clicou, veio do formulário, veio sem o vidro elétrico 2. E aqui na parte inferior, eu já tenho vidro elétrico 2, que não possui vidro elétrico, por isso deixou desmarcado. Observem que eu tenho um hífen e dois else hífen e um else. Por isso que eu não coloquei neste local. Prefiro colocar separado. Em seguida, vamos fazer em relação ao segundo campo. Em relação ao segundo campo, temos o ar-condicionado. Aqui, em relação ao ar-condicionado, eu posso alterar. Então, altero para ar-condicionado. Aqui também, ar-condicionado. Todos eles para ar-condicionado. Depois vamos ter mais o outro campo que refere-se ao freio ABS. Apago isso aqui, coloco freio ABS. Altero, primeiro verifico se vem do formulário, depois também verifico em relação ao 2 e próximo é em relação ao banco de dados. Vamos ver, atualizo, ou melhor, eu clico aqui para atualizar. Ele manteve conforme veio do banco de dados. Eu seleciono o freio ABS e desmarco os dois anteriores. Vamos ver, salvar, ele em relação ao ar-condicionado ainda manteve. Porque eu preciso implementar, quando o usuário clicar no botão, eu somente estou verificando o vidro elétrico. Então agora eu tenho ar-condicionado e freio ABS. Vamos pegar em relação ao ar-condicionado, aqui o ar-condicionado, altero, e também tenho em relação ao freio ABS. Os dois coloco neste local. Eu sei que tem vários formatos para implementar, tem formas para otimizar, mas eu estou apresentando o formato, todos os detalhes, e esses detalhes você pode otimizar no seu projeto, mas o básico ele funciona desta forma. Eu quero atualizar primeiro, tiro a seleção e deixo somente o freio ABS. Manteve o freio ABS correto selecionado e os dois ele deixou desmarcado porque quando não vier valor do formulário, eu estou atribuindo o valor 2. O próximo passo é realizar o update no banco de dados. Para realizar o update, eu crio a query, então vai ser um update. E este update que eu quero realizar, eu quero editar na tabela, nessa tabela carros, pego o nome da tabela e quero setar os seguintes valores. Na coluna placa, então a coluna placa vai receber o valor que estiver no link placa. Importante, não coloque o espaço neste local, porque é um link. Depois da placa vidro elétrico, você que acompanhou o tutorial anterior já sabe para que serve este link. É para não atribuir o valor diretamente na query. Depois tem o ar-condicionado. Em seguida, por último, tem o freio ABS. A coluna freio ABS vai receber o valor que estiver no link freio ABS. Coloco a condição where, onde a coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID. Inclusive aqui vou juntar tudo para não ficar separado, para seguir este modelo. Criei a query,
atribuo esta query para uma variável query carro, refere-se ao update, inclusive posso colocar update, query carro update. Em seguida, preparo esta query para preparar result. Em seguida, update, eu estou realizando o update em carro. E para preparar, pego primeiro a conexão, em seguida, preparo a query que está dentro da variável query update carro. Preparei a query, agora eu posso substituir os valores, esses links pelos valores. Pego o result carro e em seguida bind param. Importante, o P é maiúsculo. Eu quero substituir o link placa, pego este link com os 2 pontos. Este link placa vai receber o valor que vem do formulário que está na variável dados, e em seguida a posição sendo placa. E indico que vai ser uma string, PDO, 2 pontos, parão, e neste caso vai ser uma string, parão str, indicando que vai ser uma string. Eu vou ter agora vidro, ar-condicionado, freio e o ID. Pego o link vidro elétrico. O link vidro elétrico vai receber o valor que vem do campo vidro elétrico e também indico que vai ser um inteiro. Na parte superior eu coloquei string. Aqui na parte inferior coloquei o inteiro. Pego para um int, substituo aqui, vai ser um inteiro e neste local também. Depois do vidro elétrico tenho o link ar-condicionado. O link ar-condicionado vai receber o valor que vem do formulário do campo ar-condicionado. Tenho o link freio ABS, vai receber o valor que vem do campo freio ABS. O link ID vai receber o valor, sendo um inteiro, que está na variável ID. E esta variável ID, ela está na parte superior. O valor que eu estou recebendo pela URL. Desta forma, eu estou realizando o update, mas ainda não executei, preciso executar. Para executar, eu utilizo cifrão, eu atribuí o nome de result update carro. Para executar a query, coloco execute e verifico se conseguiu executar com sucesso, acessa este if. Se não, acessa este else. Quando conseguir realizar o update com sucesso, eu vou ter a mensagem de sucesso e também o redirecionamento. Eu utilizo seção para manter o valor global, não é vermelho, vai ser o verde, sucesso, aspas simples, não esquecer de deixar o aspas simples, é erro? Não é erro, então vai ser carro editado com sucesso. Altero a frase, carro editado com sucesso, alterei para o verde, ok, redireciona para o index. E quando não conseguir editar com sucesso, inclusive eu posso pegar a mensagem de erro, a cor vermelha, e atribuir ou imprimir diretamente neste local. Eco, quero imprimir, vai ser o vermelho, erro, vai ser carro editado com sucesso? Não, neste local é carro não editado com sucesso, vai imprimir da cor vermelha. Vamos ver se vou conseguir editar com sucesso. Logo eu retiro esses var dump ou já posso retirar. Então vamos ver, eu tenho este var dump, é na linha 19, 40 e 55. Eu já tirei um, tenho na linha 19, vamos começar pela linha 19. Retiro o var dump da linha 19, depois eu tenho na linha 40, confirmar, aqui é o 40, e o próximo não é na linha 55, porque eu implementei, ele desceu um pouco abaixo. Atualizar para ver, não temos nenhum var dump, eu deixo selecionado só o freio ABS, refere-se ao carro 1, salvar, erro, carro não editado com sucesso, ele não conseguiu editar com sucesso, então temos algum erro, eu coloquei alguma coisa errada. O erro pode estar na query está correta, vidro elétrico, ar-condicionado, em seguida preparar a query, result, assim, aqui está incorreto, todos eles são result update, eu não coloquei correto.
Vamos testar se realmente vai editar com sucesso. Deixo o freio ABS, clico em salvar, carro editado com sucesso e o carro 1 só tem freio ABS. Editou com sucesso. Apago o freio ABS, seleciono vidro elétrico e ar-condicionado. Salvo, vidro elétrico, ar-condicionado, carro editado com sucesso. Esta mesma mensagem que eu estou apresentando no editar, eu também implemento no cadastrar, que implementamos na aula anterior. Temos o cadastrar, abrindo o cadastrar. Primeiro eu inicio a sessão, session underline start, inicio a sessão. Posso utilizar, inclusive, também coloco OB underline start, caso você esteja utilizando alguma hospedagem limitada para não dar erro. Eu estou limpando o buffer de saída. E temos a parte da mensagem de erro ou sucesso. Carro cadastrado com sucesso. Quando o carro for cadastrado com sucesso, eu quero redirecionar ele para o arquivo index. Eu copio este exemplo e altero. O que eu estou fazendo aqui? Criando uma mensagem. A mensagem, essa daqui, carro cadastrado com sucesso, tenho CSS inline, atribuo para a variável global, em seguida faço o redirecionamento. E quando não houver sucesso, eu altero, abro o P de parágrafo e finalizo o P de parágrafo, altero de verde para o vermelho. FF ou F00. Temos mais alguma mensagem no cadastrar, só confirmar. Não, no cadastrar só temos esta mensagem, isso no cadastrar. No editar eu alterei todas as mensagens. Temos o erro, temos mais algum erro que falta, não faço o redirecionamento, também faço o redirecionamento. Tento agora o cadastrar. Tento cadastrar 1, 2, 3, 5, vidro elétrico e freio ABS. Clico em cadastrar. Tenho o registro 3, cadastrado com sucesso, vidro e freio. Clico em editar, seleciono o segundo e retiro a seleção dos outros. Clico em salvar, correto, editou com sucesso. Então, quando você precisar de um cadastrar com campo checkbox, você pode utilizar esta ideia, e quando houver a necessidade do editar, você pode utilizar esta ideia. Claro, você pode otimizar isso gradualmente, analise o código que você consegue otimizar. Mais um exemplo básico seria isso para você implementar um editar. Agora o próximo passo é implementar a opção para apagar. Caso você queira que seja implementada a opção para apagar, coloque nos comentários que você quer e eu aguardo você no próximo tutorial.